Geraldo Luiz chora ao vivo, com resposta de Nicolas Ferreira. Todos ficam sem entender. O estúdio do Domingo Show estava completamente iluminado naquela tarde de domingo. O auditório, como sempre, estava lotado de pessoas ansiosas para assistir. A mais um programa comandado pelo carismático Geraldo Luiz. A energia era contagiante, com a plateia aplaudindo entusiasticamente cada entrada do apresentador e seus convidados. O programa seguia seu formato tradicional, com reportagens emocionantes, quadros interativos e muita interação com o público. Porém, aquele dia seria diferente. Algo inusitado estava prestes a acontecer. Entre os convidados especiais daquela edição estava o jovem deputado federal Nicolas Ferreira, nome conhecido por suas posições firmes e discursos eloquentes. Sua presença no programa havia gerado grande expectativa, e muitos espectadores aguardavam ansiosamente sua participação. Pessoal, hoje temos um convidado muito especial, alguém que tem movimentado o cenário político nacional com suas declarações e posicionamentos. Vamos receber com muito carinho o deputado Nicolas Ferreira, anunciou Geraldo Luiz com seu jeito característico. A plateia irrompeu em aplausos quando Nicolas entrou no palco, sorrindo e acenando para todos. Ele caminhou até Geraldo, cumprimentando-o, com um aperto de mão firme e um abraço caloroso. Seja muito bem-vindo, Nicolas. É um prazer ter você aqui no Domingo Show, disse Geraldo, visivelmente contente com a presença do jovem deputado. Muito obrigado pelo convite, Geraldo. É uma honra estar aqui e poder conversar diretamente com as pessoas que nos assistem, respondeu Nicolas com um sorriso confiante. Geraldo pediu que a plateia se acomodasse e deu início à entrevista, abordando, inicialmente, temas relacionados à trajetória política de Nicolas e seus projetos mais recentes. O apresentador, que sempre manteve um estilo direto e descontraído em suas entrevistas, aos poucos foi aprofundando a conversa para questões mais pessoais. Nicolas, você que é tão jovem e já conquistou tanto espaço, como você lida com as críticas, as pressões e como mantém seus valores em um ambiente tão desafiador como a política? Perguntou Geraldo. Nicolas respirou fundo antes de responder. Geraldo, não é fácil. Eu acredito que cada um de nós tem um propósito na vida. O meu é defender aquilo em que acredito, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. O que me mantém firme é saber que não estou sozinho, que tenho uma fé que me sustenta nos momentos mais difíceis. Geraldo assentiu, demonstrando compreensão. Muita gente hoje se sente perdida, sem rumo, especialmente os jovens. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que, independente das circunstâncias, nunca desistam de seus valores. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos empurra para caminhos mais fáceis, mas os caminhos mais fáceis nem sempre são os melhores. É preciso ter coragem para defender o que é certo, mesmo quando isso significa ficar sozinho, respondeu Nicolas com convicção. A plateia escutava atentamente e alguns espectadores demonstravam emoção com as palavras do deputado. Geraldo, que até então conduzia a entrevista com sua característica descontração, começou a demonstrar sinais de que algo estava mudando dentro dele. As palavras de Nicolas pareciam tocar em algum ponto sensível do apresentador. Sabe, Nicolas, disse Geraldo com a voz ligeiramente diferente, eu sempre tentei ser um cara positivo, levar alegria para as casas brasileiras, mostrar histórias de superação, mas às vezes, nos bastidores, também enfrentamos nossas batalhas, nossas dúvidas. Nicolas olhou para Geraldo com compreensão. Todos nós temos nossas lutas internas, Geraldo. Todos nós, em algum momento, questionamos nossas escolhas, nosso caminho. O importante é nunca perder a esperança de que dias melhores virão. A fé nos dá essa certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Geraldo, visivelmente emocionado, tentou continuar falando, mas as palavras simplesmente não saíam. Seus olhos se encheram de lágrimas, surpreendendo a todos no estúdio. A plateia ficou em silêncio absoluto, testemunhando aquele raro momento de vulnerabilidade do apresentador, que sempre se mostrava tão forte e bem-humorado.
Nicolas, percebendo a emoção de Geraldo, colocou a mão em seu ombro em um gesto de apoio. Está tudo bem, Geraldo. Às vezes as emoções falam mais alto que as palavras. Geraldo tentou se recompor, enxugando as lágrimas com as mãos. Me desculpem, pessoal. Eu não esperava me emocionar assim. É que suas palavras tocaram algo dentro de mim. A plateia, longe de se incomodar com aquela demonstração de emoção, começou a aplaudir em apoio ao apresentador. Muitos estavam visivelmente tocados pela cena. Alguns até choravam junto com Geraldo. Nicolas, continuou Geraldo com a voz embargada, você tem razão. Às vezes a gente fica tão preocupado em ser forte, em mostrar que está tudo bem, que esquece de olhar para dentro, de cuidar da própria alma. É exatamente isso, Geraldo, respondeu Nicolas. Somos ensinados desde cedo a esconder nossas fraquezas, a nunca demonstrar vulnerabilidade. Mas é justamente quando reconhecemos nossas fragilidades que encontramos nossa verdadeira força. Não há vergonha em chorar, em mostrar emoção. Pelo contrário, isso mostra a sua humanidade, sua autenticidade. Geraldo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Eu sempre tive fé, sempre acreditei em Deus. Mas às vezes a correria do dia a dia, as responsabilidades, os problemas, a gente acaba se distanciando, sabe? E ouvir você falar com tanta convicção, com tanta certeza, isso mexeu comigo. A fé é como uma âncora, Geraldo. Nos momentos de tempestade, é ela que nos mantém firmes, que nos impede de sermos levados pela correnteza. E todos nós, em algum momento, enfrentamos nossas tempestades. O estúdio inteiro estava em silêncio, absorvendo cada palavra daquela conversa que havia se transformado em algo muito maior do que uma simples entrevista. Era um momento de conexão genuína, de emoção autêntica, algo raro na televisão brasileira. Nicolas, eu gostaria de pedir algo se você não se importar, disse Geraldo já mais recomposto. Você poderia fazer uma oração aqui, agora, para todos nós? A plateia reagiu com aprovação e Nicolas assentiu com um sorriso sereno. Será uma honra, Geraldo. O estúdio, que normalmente era um ambiente de muita agitação, ficou completamente em silêncio. Os técnicos, produtores, câmeras, todos pararam por um momento para participar daquele instante especial. Nicolas fechou os olhos e começou. Senhor Deus, neste momento queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui. Agradecemos pela vida do Geraldo, por seu trabalho, por sua dedicação em levar informação e entretenimento a tantos lares brasileiros. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que nos assiste, que leve paz aos corações aflitos, esperança aos desesperançados, conforto aos que sofrem, que possamos sempre lembrar que o Senhor está conosco em todos os momentos, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas. Amém. Amém, repetiu Geraldo, junto com toda a plateia. Quando Nicolas abriu os olhos, viu Geraldo profundamente, tocado, olhando para ele com gratidão. Obrigado, Nicolas, de verdade. Esse foi um dos momentos mais especiais que já vivi aqui no programa. A plateia aplaudiu de pé, muitos com lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade daquele momento. Geraldo, tentando retomar o ritmo do programa, respirou fundo e sorriu. Bom, pessoal, depois desse momento tão especial, vamos seguir com o nosso Domingo Show. Mas eu garanto que esse dia ficará para sempre guardado no meu coração. O programa continuou, mas a energia no estúdio havia mudado completamente. Algo especial havia acontecido ali. Algo que transcendia o simples entretenimento televisivo. Nas redes sociais, o momento viralizou instantaneamente. Nunca vi o Geraldo tão emocionado. Momento lindo no Domingo Show. Nicolas tocando corações ao vivo eram alguns dos comentários que se multiplicavam na internet. Ao final da transmissão, Geraldo foi para seu camarim, ainda refletindo sobre o que havia acontecido. Pegou seu celular e viu centenas de mensagens de amigos, familiares e fãs que haviam se emocionado junto com ele. Naquele instante, sentiu que aquele programa havia sido muito mais do que trabalho. Havia sido um momento de transformação. Na manhã seguinte,
Geraldo despertou com o celular transbordando de notificações. As redes sociais estavam repletas de comentários sobre o programa. Vídeos do momento em que ele chorou se espalhavam rapidamente, acompanhados de mensagens de apoio e carinho. Emissoras concorrentes também repercutiam o acontecimento. Portais de notícias destacavam o episódio como um dos momentos mais marcantes da televisão recente. Os nomes de Geraldo Luiz e Nicolas Ferreira estavam entre os assuntos mais comentados do país. Decidido a não deixar aquela energia se dissipar, Geraldo ligou para sua equipe de produção. Vamos criar um quadro novo, algo que possa trazer mais momentos como esse, que toque o coração das pessoas, que traga esperança. O impacto daquele encontro com Nicolas havia sido profundo, e Geraldo sabia que essa era uma oportunidade para fazer algo ainda maior, algo que pudesse realmente transformar vidas através da televisão. O Domingo Show nunca mais seria o mesmo.